E aí galera, beleza? Como prometido, eu tô vindo gravar aqui esse vídeo para falar com vocês a respeito do tópico que a gente teve a votação aí no grupo, tá? Como descrever melhor a sua experiência profissional no seu currículo de forma mais efetiva e atrativa para os recrutadores que estão fazendo a triagem. Bom, o que eu queria destacar nesse ponto importante? Quando você for fazer a descrição das suas atividades dentro do seu currículo, você tem que seguir, primeiro, alguns tópicos que são obrigatórios, né? E a sequência talvez possa você mudar uma ordem ou outra, mas eu vou passar na ordem aqui que a gente considera o ideal, tá? O padrão mais comum e mais bem aceitado pelos recrutadores. Então, o primeiro tópico que você vai colocar em destaque é o nome da empresa. É o nome da empresa no qual você trabalhou ou está trabalhando, tá? Então, vamos dar um exemplo. Se você trabalha na minha empresa Hiperconsultoria, vem em destaque, você coloca isso como um título. Ao lado ou abaixo dela, dependendo do tamanho, da formatação, do padrão do seu currículo, você vai colocar o período em que você trabalhou nessa empresa. E aí, muita atenção, tem muita gente que coloca apenas o ano. Eu trabalhei na Hiperconsultoria de 2010 a 2011. E aí, como algumas pessoas aqui do grupo eu já fiz a revisão do currículo, eu já mostrei para eles, e a gente já até comentou, se você coloca de 2010 a 2011, isso pode dar uma interpretação de que são quase 2 anos, ou simplesmente 2 meses. Pode ter entrado em dezembro e ter saído em janeiro, são 2 meses, ou aproximadamente 2 anos. Então, para não ter uma interpretação errada ou duvidosa, o certo é você colocar pelo menos um mês. Não precisa colocar a data, ser tão preciso, mas em alguns casos a data ela até ajuda. Eu vou citar um exemplo. Se você saiu da empresa no dia 10 de julho de 2010, né? E na outra experiência você coloca que entrou dia 12 de julho de 2010, automaticamente o recrutador entende que você saiu de uma empresa e foi para outra. Você não teve uma janela temporal no qual você não ficou trabalhando, tá? Então, quando você coloca um mês, saiu em junho e né, trabalhou de junho a julho, de tal ano a tal ano, você está passando para ele aquela noção de quanto tempo efetivamente você trabalhou naquela organização, tá? Isso serve para todas as experiências, tem que seguir um padrão, porque não dá para você colocar isso só naquelas experiências que você teve mais tempo e naquela que você ficou menos tempo você colocar a informação aberta que dê essa interpretação. Segue esse padrão, tá? Empresa, o período que você ficou com 1 mês e ano de entrada e de saída, tá? Logo em seguida vem um cargo que você ocupou. E outra dúvida, Bruno, eu já tive 3, 4 cargos, né? Entrei como auxiliar, fui contratado, fui promovido para assistente, depois promovido para técnico, promovido para analista. Como é que eu faço? Você vai colocar o último cargo, que é o maior e o mais significante, ou seja, analista, coordenador, supervisor, o cargo máximo que você ocupou, tá? E foca nisso. E nas descrições das atividades, você pode colocar ou ao lado do cargo ou abaixo, dependendo da formatação, vale colocar em formatação menor, entre parênteses, pode ser, contratado inicialmente como estagiário. Então, assim, você dá uma sensação de que, olha, eu na empresa Hiper, eu trabalhei de 2010 a 2015, cargo de analista de RH. E na observação ali embaixo do cargo, ao lado, você coloca entre parênteses, contratado inicialmente como estagiário. Ou seja, dá para ter uma noção de que você entrou como estagiário e ocupou o último cargo de analista. E na entrevista você vai ter a oportunidade de relatar como é que foi esse processo de transição, quais os cargos você obteve, como é que foi essa promoção, quais os motivos que te levaram a receber essas promoções, tá? Passado o cargo, você vai falar agora da parte das atividades. E aí, galera, muita gente erra nesse tópico. Primeiro, algumas pessoas não sabem o que escrever. E aí, a pergunta mais fácil para ajudar você a fazer isso é: o que de fato que era importante que você fazia no seu dia a dia, tá? Bruno, eu era assistente administrativo financeiro. Beleza.
tem muitas atividades que são assim corriqueiras, que são, sei lá, repetitivas. Você tem que focar naquilo que realmente é importante. Você não vai perder tempo escrevendo no seu currículo, atendia telefone, respondia e-mail, né? Abria a porta, fechava a porta, tá? Então você vai colocar de fato que fazia relatórios, que tipo de relatório, se você usava Excel para controle de planilhas, porque a gente sabe que isso é muito importante. Então você vai descrever as principais atividades. Se você era executivo de vendas, você vai colocar, eu vendia. Ok, parece óbvio que quem é executivo ou analista comercial, enfim, vendedor, trabalha com vendas, mas bom, eu fazia prospecção de novos clientes, gestão de novas carteiras, apresentação de proposta, elaboração de proposta, lançamento de pedidos. Olha só o tanto de coisa que você pode colocar na descrição, né? Me admira muitas vezes a pessoa que trabalha como vendas, ela não consegue se vender dentro do currículo. Então, assim, coisas que são importantíssimas, além das atividades, quais são os resultados e conquistas que vocês tiveram. Como vendedor, por exemplo, é muito comum as pessoas, eu me destaquei entre os 3 melhores da região, eu ganhei prêmio de melhor vendedor da loja, eu bati as metas 6 meses consecutivos, recebi premiação por bom desempenho, enfim, coisas reais que você tem como colocar no seu currículo que vão agregar valor e mostrar o quão bom você pode ser naquele cargo, tá? Outra ponta importante é se você usa algum sistema. É muito comum que os recrutadores, quando vão buscar algum profissional para aquele cargo, ele dê prioridade para quem já conheça o sistema que a empresa usa. Então, algumas empresas usam TOTS, Wintor, Prolabore, enfim, são vários sistemas que dependem de cada função. Se você está na sua área e tem um sistema que é muito comum as empresas usarem, coloque no seu currículo, usar a ferramenta do sistema tal para as atividades, né? Por quê? Porque isso demonstra para o recrutador que você já sabe usar aquele sistema que está indo na empresa dele, então é um ponto positivo, tá? Se você não colocar, vai fazer falta. Isso pode definir entre o cara te chamar ou não para a entrevista, tá? Se o seu currículo for muito bom, pode ser que você seja chamado e na entrevista tenha a oportunidade de falar. Mas é importante você citar isso aí, beleza? Bom, isso aí é o que eu tenho para passar para vocês rapidamente. Então não se esqueçam de colocar o nome da empresa, o período em que vocês trabalharam, mês e ano, o cargo que vocês ocuparam, dando prioridade para o maior cargo, o último, né? As atividades que vocês realizavam e quais os resultados. Outra coisa, quem tem cargo de gestão, foi supervisor, coordenador, gerente, cara, é importantíssimo você colocar o tamanho da sua equipe, né? Qual era o desafio que você teve. Então, eu era supervisor de uma equipe de 10 vendedores, eu era coordenador de uma regional, eu era gerente responsável por gerir um quadro de funcionários de 3.000 pessoas. Então, quando você dá a dimensão do seu desafio, isso mostra para o recrutador a bagagem e o tipo de trabalho que você tinha, beleza? O vídeo já está ficando bastante grande, eu queria ter até encurtado, mas eu achei importante. Espero que tenha feito sentido para vocês, que tenha ajudado e agregado, beleza? A gente se vê daqui a pouco. Um abraço.